nós aqui outra vez, né? Como Deus não erra, o nosso tema hoje envolve o planeta Terra como mundo de provas e expiações. E por isso aconteceu um incidente na estrada, os funcionários da rodovia nos mantiveram parados por 30 minutos e por isso chegamos atrasados. Então, para mim, uma prova de paciência, de compreensão, de tolerância, de fé, de esperança, e para vocês uma expiação. É esse o nosso tema de hoje. Vocês imaginaram que ficariam livres de mim, mas vocês não merecem tanto assim. Amores, com calma vamos respirando e nos preparando aqui para o trabalho. Estou em Andradina, estou em minha casa espírita aqui, estou com pessoas queridas de ontem, de hoje, de sempre. Então, é só gratidão, só gratidão. Queridos, vamos então refletir um pouco. Estamos no capítulo 3 do Evangelho. Há muitas moradas na casa de meu Pai, de nosso Pai. Este capítulo, portanto, repetindo, trata de um dos princípios básicos do cristianismo original e da nossa doutrina espírita, que é o princípio que consiste na pluralidade dos mundos habitados. E alguém aqui há de ter apresentado para vocês aquela classificação elaborada por Allan Kardec, que está no capítulo 3. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, que é o nosso, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestes. Vamos repetir para auxiliar na fixação. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestes ou divinos. Se estamos em um planeta de provas e expiações, e estamos, significa que o primeiro estágio, planeta primitivo, para nós, já ficou para trás. Uma etapa superada, uma etapa vencida. Hoje, como sempre, o Evangelho traz-nos um hino de confiança, um hino de fé, um hino de esperança. E direi no plural, de esperanças sempre novas e renovadas.
Podemos ter um olhar pessimista, derrotista, para o nosso estágio, para o nosso planeta, e podemos ter um olhar otimista, de gratidão, de alegria, para este mesmo planeta, com o Cristo, com o Evangelho, com a doutrina espírita. O nosso olhar necessariamente precisa ser, há de ser, pode ser, tem que ser um olhar de gratidão, de otimismo e de alegria. Querem ver? É um planeta de provas e expiações? Sim. Que maravilha! Já não estamos mais no planeta primitivo. Este é o nosso olhar. Que maravilha! Estamos nos aproximando do outro degrau, da outra condição de planeta de regeneração. E o momento é tão bom que já encontramos livros tratando sobre este plano de regeneração, este mundo de regeneração. Há oradores respeitadíssimos, com livros publicados, conferências por todo o Brasil, pelo mundo, falando deste planeta de regeneração que começa a se apresentar no nosso radar espiritual. Concordam comigo e com a doutrina? Óbvio que estamos vivendo um momento maravilhoso, mas eu posso trazer novos argumentos. Já estamos num estágio de podermos nos matricular numa escola planetária. Já não somos mais analfabetos espirituais. Já não estamos mais dominados exclusivamente pelos instintos compulsivos, descontrolados. Já não somos mais aqueles quadrúpedes e nem aqueles bípedes brutalizados, aselvajados, peludos, bárbaros, cruéis. Já progredimos, já temos a contribuição de mestres extraordinários. O nosso planeta é tão chique, tão lindo, que o próprio governador, nosso Cristo Jesus, encarnou nele. Por que não encarnou antes? Porque não havia condições físicas, morais, culturais, emocionais, espirituais para ele vir antes. O fato do Cristo ter encarnado entre nós, e não somente ele, outros espíritos de escola, como Buda, Krishna, Zoroastro, Lao Tse, Sócrates, Platão, os discípulos, os apóstolos, os pais da igreja, os santos, um planeta que pôde receber Francisco de Assis, Clara de Assis, convenhamos, é um planeta respeitável, credor da nossa admiração, da nossa gratidão e do nosso amor. Kardec diz no capítulo 3 que a Terra é uma escola
Olha que maravilha! Já atingimos uma idade espiritual que nos credencia a nos matricularmos nesta escola. Já dispomos do Evangelho, que é este manual, este catálogo, este roteiro. O Cristo trouxe para o planeta uma resenha, uma síntese, uma amostra do Evangelho universal. Sirva as nossas reflexões de hoje para emular-nos à gratidão pelo fato de aqui estarmos, com tantas possibilidades ao nosso alcance. Allan Kardec não diz no capítulo 3 que a Terra é também um hospital? Que maravilha! Já estamos avançando no nosso tratamento. Nosso tratamento, se começou no mundo primitivo, agora está se desdobrando. Já não somos mais tão doentes quanto éramos há 5, 6, 8 mil anos. Estamos nos tratando, e não é uma bênção quando a gente, estando doente, pode iniciar o tratamento? Olha quantos argumentos que nos devem estimular a ter um olhar de gratidão e de amor por esse planeta e perguntar a ele: que posso eu fazer por você? Allan Kardec diz no capítulo 3 que o nosso planeta é também uma penitenciária. Que maravilha! Estamos cumprindo a nossa pena. Enquanto há espíritos noutros planetas, entrando agora na penitenciária, iniciando o cumprimento de uma pena longa, em regime fechado, nós já estamos avançando no cumprimento das penas. E é tão maravilhoso que quando dormimos, nós temos a possibilidade da emancipação espiritual, presos, mas com uma certa liberdade de voo, uma certa autonomia. Este deve ser o nosso olhar. E deve ser a nossa atitude. Eu sei, por experiência pessoal e pelas suas experiências, sabemos que não é fácil a vida num planeta como o nosso. Mas as dificuldades, as lutas, os bloqueios fazem parte do processo educativo. Há um livro aí no mercado editorial, não espírita, mas lindo, de Samitiba: quem ama, educa. Então, estamos aqui, sim, passando por essas lutas todas, mas servem para nos educar. Então, foi ruim, mas foi boa a experiência de hoje. Durante o dia, eu recebi um comando da espiritualidade: saia mais cedo. E eu obedeci o comando, eu saí mais cedo do que o habitual. Eu fui avisado de alguma forma que algum obstáculo teria. E estou eu na estrada, tendo que me conter, me educar, me controlar, querendo chegar, porque a pontualidade é um dever básico e eu procuro me pautar pela disciplina, pela pontualidade. Isto é básico.
Chegar atrasado é característica de pessoas desorganizadas ou de pessoas orgulhosas, que pensam que os outros têm que ficar esperando por elas e o que elas têm para fazer é muito mais importante do que aquilo que ela planejou fazer com tal pessoa. Então, não ser pontual é um sintoma de desorganização e falta de humildade. Isso também é reflexão para nós. Bem, o nosso Isaías Júnior, muito mais do que eu, com muito mais competência do que eu, poderia tratar do que eu trouxe para nós hoje. As lutas das quais muitos se queixam, muitos se deprimem, se revoltam, se desesperam, gritam, fazem parte do nosso processo. E não é algo que ocorra somente conosco, criaturas humanas. Estas dificuldades encontramos-las em toda a parte. Também no mundo animal. Eu trouxe algumas coisas aqui. Girafas. Olha como é o parto, o nascimento, deve estar certo, da girafinha. Girafas. O filhote, presta atenção, o filhote cai de quase 2 metros de altura, direto no chão duro da savana. Já começa levando um tombo. Vejam, vocês, nós não estamos melhores que as girafas? Pensa bem, hospital, o médico, assistência, pré-natal, pós-natal, pós-tudo, enxoval. A mãe girafa, imediatamente chuta o bebê, o filhote, e empurra-o para que ele se levante rápido e fuja dos predadores. Quem ficou com inveja da girafinha, levante a mão. Hein? Quem quer ser girafa na próxima encarnação? Ninguém, né? Os cavalos marinhos, de tudo que eu trouxe, eu gostei mais desse, porque fala do amor paternal. Cavalos marinhos, eu não sabia disso aqui não. A superação paterna é total. Olha aí, mulheres, deixem de ser ingratas como vocês são, viu? De falar mal dos pais para os filhos, né? A superação paterna é total. O macho, olha só que riqueza, o macho abriga os ovos em sua bolsa corporal por até 25 dias e sofre contrações. A vida do homem não é fácil. E sofre contrações intensas por horas para dar à luz a centenas de filhotes. Quem quer ser cavalo marinho na próxima encarnação, hein? Tartarugas marinhas. Esta lembrança é mais comum, a gente vê muito isso nos filmes especializados, né? Nos documentários. Após a eclosão na areia escura, centenas de filhotes superam o soterramento e correm em bando para o mar à noite, para escapar de predadores famintos. Viram? Outros exemplos
de superação. Elefantes. Há elefantes que muitas vezes são encontrados com graves ferimentos, que superam a perda de certos membros com próteses adaptadas. Cães heróis, cães que superam o próprio tamanho e dor para proteger o lar, ou rebanhos contra múltiplos predadores, como coiotes, ou guiam pessoas cegas em situações extremas de perigo. E o Isaías, como médico veterinário, poderia trazer uma infinidade de exemplos. Há pássaros que voam milhares de quilômetros, peixes que vão de um continente para outro para procriar, para sobreviverem. Então, queridos, qual a lição moral a extrairmos disto? Que a gente não precisa ficar vendo tragédia, desgraça, problema, provação, expiação, o tempo todo, em tudo. É o processo, é o mecanismo da vida. Há um propósito nisto tudo. Com todo respeito, estamos atendendo uma senhora, Deusvaldo Cruz, deprimida, já tentou aquela conduta extrema algumas vezes. Entendam-me, para que eu não precise enunciar a palavra, para não sugerir eventuais internautas. E toda semana eu mando um zap para ela, convidando-a para que vá no centro, vá assistir a palestra. Não sei se é porque sou eu que faço a palestra, mas ela não vai. Ela não vai. E me escreveu ontem: você sabe o que aconteceu comigo na outra encarnação para eu estar como estou? Ela está fixada num passado que não se recorda. Cá entre nós, um passado que é só sucata, lixo, malbaratando o único tempo real de que dispomos, que é o tempo chamado hoje, que é o tempo chamado agora. É o único tempo que você tem, que nós temos. Não temos o ontem. Não temos o amanhã. Há uma perspectiva, um projeto, há a certeza de continuidade da vida, sim, mas onde? Em que condições? Com quem? Então, o convite do Evangelho nesta noite é para que percebamos que a prova é boa, é necessária, é útil. Os nossos professores aqui, melhor do que eu, poderiam comentar sobre isto, mas como aluno que fui, aluno que sou, precisamos dos testes, dos exercícios, dos treinos, para irmos conquistando, sedimentando, consolidando virtudes, valores, conquistas, realizações ainda muito precárias, muito embrionárias.
E sem este material pedagógico, que são as lutas, os problemas, as dificuldades, sem este material pedagógico, repito, como fixar as lições? Como aprender efetivamente? Então, bom seria que nós desenvolvêssemos, nós, queridos, nós desenvolvêssemos mais confiança na vida. Estamos caminhando para sermos futuros alunos das grandes universidades espirituais. Estamos nos candidatando para sermos seres universais do cosmos. A nossa destinação gloriosa é a perfeição relativa à plenitude, à liberdade, sem peias, sem limites. Não está tão longe o dia, o tempo em que nós poderemos visitar os planetas que compõem esta orquestra maravilhosa que é o sistema solar. Conheceremos. Não está tão longe o tempo que nós poderemos contemplar o Cristo face a face. Nós já ouvimos em algum momento, não sei se quando encarnados ou desencarnados, mas todos nós ouvimos. Ele falou com todos nós. E nós voltaremos a vê-lo. Ele voltará a falar-nos. É o companheiro aqui dizendo: creio que este reencontro com Ele será quando tivermos vencido todas as lutas. Quando formos aprovados nos testes de agora, nos exercícios de agora, Ele nos receberá em algum lugar e dirá: você venceu, vocês venceram. Isso está dito em Mateus, capítulo 25, quando Ele, mais uma vez, nos conclama à caridade. Mateus narra mais ou menos assim: vinde, benditos de meu Pai. Ele estará dizendo isto para nós. Vinde, benditos de meu Pai, possuís por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estive nu e me vestiste, estive doente e preso e me visitastes e me assististes. E as almas redimidas perguntarão: mas Senhor, quando é que te vimos doente ou preso e te visitamos, nu e te vestimos? E Ele dirá: quando a um destes pequeninos o fizestes, a mim o fizeste.
É demais pensar que aquela esmola, aquela moeda ou aquela nota de papel, aquela cesta básica ou aquele quilinho de arroz que estamos dando está sendo registrado. Está sendo registrado. E Jesus considera como estando dando a Ele, e não necessariamente aquele carente. Por isso, Emmanuel, no prefácio do livro Ave Cristo, salvo lapso de memória, nos diz que nós somos as mãos de Jesus. Nós somos as mãos de Jesus. No sentido físico, Ele não está aqui para dar um prato de comida para alguém, 1 quilo de qualquer coisa, um dinheiro, Ele não está aqui. Mas nós estamos aqui e podemos fazer por Ele e por nós e por aquele irmão necessitado que ali está. Então é certo que nós precisamos de Jesus, mas não menos certo é que Ele também precisa de nós. Ele conta conosco para que possamos materializar o amor em favor destas almas mais carentes do que nós. Então, quem ama, quem se doa, quem serve, percebe que o problema não é problema, é oportunidade de nos superarmos, de nos descobrirmos melhores, porque talvez aquela prova ou aquela expiação tenha me alcançado em razão da dureza do meu coração em tempos idos. Então agora a vida renova a oportunidade e me diz: faça o bem hoje. Esta é a tua prova. O teu karma não é sofrer, o teu karma é amar. O teu karma é servir, o teu karma é ser bom. Que o Senhor nos abençoe sempre, sempre. Por isso, eu tinha que chegar, fosse a hora que fosse. Porque o importante é chegar.